lá, né? Apresentação. Molon, fala ali na câmera ali, meu nome é Molon, tenho tantos anos, sou deputado. Meu nome é Alessandro Molon, tenho 45 anos, sou deputado federal pelo Rio de Janeiro. Molon, qual é o teu time de futebol? Sou Flamengo. Muito? Muito Flamengo. Eu já fui mais Flamengo, quer dizer, já acompanhei mais de perto, né? Mas continuo torcedor do Flamengo, entusiasta. Molon, esquerda, direita ou centro? Olha, eu sou uma pessoa preocupada em superar a desigualdade. E essa, tradicionalmente, é uma preocupação atribuída à esquerda. Agora, acho que a forma de se fazer isso precisa ser uma forma nova, que consiga aproveitar contribuições de outras visões, precisa gerar eficiência na economia. Portanto, eu acho que uma visão tradicional de esquerda precisa ser superada. Agora, a minha preocupação central é a superação da desigualdade. Para mim, esse é o maior problema do Brasil e eu estou preocupado em encontrar uma forma de superar isso no país. E dá para ser de esquerda morando no Leblon? Claro que dá, sim. As pessoas que são de esquerda, elas querem que muita gente tenha uma vida boa e não que muita gente tenha uma vida ruim. Então, a gente quer cada vez mais que os bairros tenham condições de saneamento, de iluminação, de segurança, como no Leblon, como em outros bairros, né? Assim, a visão tradicional que se tem e equivocada é de que quem é de esquerda quer distribuir pobreza, quem é de esquerda quer distribuir riqueza, quer que todo mundo viva bem. Hoje o maior marketing de um político é ser honesto, concordamos? Concordamos, mas é obrigação, não é favor. Mas né? hoje virou a primeira, né? Virou artigo raro, infelizmente. Exatamente. Né? Qual que é o risco que a gente corre, em virtude desse movimento, em eleger um bando de honesto incompetente? Sabe o que eu vejo assim no Congresso? Tenho muito mais facilidade de conversar com uma pessoa bem intencionada, independente dela conhecer o assunto, dela pensar como eu. Não tenho dificuldade nenhuma de conversar, de dialogar com quem pensa diferente de mim. Agora, é muito difícil dialogar. Eu não consigo muitas vezes chegar a qualquer denominador comum com quem é inteligente, bem preparado, mas desonesto. O melhor exemplo é o ex-presidente da Câmara que está preso. Era um cara muito preparado, muito inteligente, mas sem boas intenções. Então, eu prefiro a pessoa bem intencionada, honesta, ainda que ela não esteja preparada. Ela pode se tornar preparada. Você já recebeu uma oferta de propina? Não. Nem oferta? Não, sabe por quê? Na política funciona assim. Primeiro, eles não precisam comprar todo mundo. Eles só precisam comprar a maior parte. Então, eles sabem perfeitamente quem é quem. Então, determinadas ofertas, propostas, nem se chega a fazer a quem as pessoas sabem que é correto. Não apenas a mim, mas a outras pessoas corretas Mas também. já te compraram por tabela, por exemplo? Sem você saber, por exemplo. Compraram o seu partido. E aí você, junto, abraçou uma coisa que você não sabia que estava sendo... Olha, pode até ter acontecido de você, desavisadamente, estar votando a favor de uma coisa que te parecia boa e depois você vê que a coisa não é tão boa assim. Mas eu muitas vezes percebia que a coisa não era boa e votava diferente do meu partido, e acho que isso é fundamental na democracia, assim. Você ter a capacidade de discernir por conta própria aquilo que você acha bom para o país ou não. Por que você propôs uma lei que agrava o crime se ele for cometido contra um militante dos direitos humanos? Na verdade, essa é uma proposta que foi de um conjunto de pessoas, de uma subcomissão que a gente fez para rever crimes e penas, que tinha por objetivo proteger a vida das pessoas. Então, defensores de direitos humanos são, por exemplo, ambientalistas, pessoas que denunciam grupos de extermínio. E esses grupos de extermínio, se você de alguma maneira não procurar puni-los, protegendo as pessoas que têm coragem de denunciá-los, eles vão matar muito mais gente. Então, essa é uma proteção, não é para aquela pessoa, mas é para a atividade que ela desempenha em defesa da sociedade. Eu posso dizer, então, que se um bandido der um tiro em mim e um no Freixo, o do Freixo faz ele mais culpado? Não, mas se executarem, seja o Freixo ou seja qualquer outra pessoa, pelo fato dela estar denunciando um grupo de extermínio, isso seria uma agravante da pena. Vem cá, a rede é uma melancia, vermelha por dentro e tal, ou não? Essa foi uma brincadeira que foi feita comigo na campanha, né, que diziam verde por fora e vermelho por dentro. Eu sou uma pessoa preocupada com a desigualdade, né? Isso, para mim, é o principal problema do Brasil. E acrescenta isso a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Se alguém associa isso a verde, vermelho e a melancia, sem nenhum problema, sem preconceito. O PT é o partido mais sujo do país mesmo? Por que você saiu? Não, eu saí porque eu, durante muito tempo, tentei mudar o PT por dentro, né? Eu procurei mostrar que o PT precisava se reencontrar com a sua militância e com a sua história, com aquilo que levou o PT a ser fundado. O PT traiu os petistas? Eu acho que uma parte dos petistas se sentiram traídos, sim, por alguns dirigentes e por uma parte da direção. Você é esse cara?
Eu acho que eu sou um desses caras, mas tem muita gente que continua no PT e também se sente traído por alguns comportamentos. Eu não gosto de generalizar, eu conheço muita gente boa no PT e muita gente boa em todos os partidos. Eu poderia citar gente de todos os partidos que é correta e gente que é desonesta em todos os partidos também. O Haddad fez mal em não sair? E não sair do PT? Não, eu não posso dizer isso. Assim, acho que o Haddad foi um bom prefeito para São Paulo. Agora, cada um sabe o seu tempo, né? Teve gente que saiu do PT antes de mim, certamente tem gente que sairá depois de mim, se o PT não se reencontrar com a sua história. Eu espero que isso mude, porque acho que seria importante para o PT e para o Brasil. O Dória está ganhando um status muito grande que ele não tinha, evidentemente não era o cara da política. Se ele não sair do PSDB, depois de tudo que está aparecendo no PSDB, todos os problemas do PSDB, isso mostra que ele compactua? Não sei, eu acho que as pessoas podem avaliar que ainda tem condições de transformar o partido por dentro. Acho que enquanto a pessoa tem essa esperança no lugar em que ela está, é lícito, é razoável que ela permaneça ali lutando por isso. Quando você chega à conclusão de que aquele teu esforço não é mais viável, se você não sair, aí você está compactuando, porque é mais fácil se reeleger por aquele partido, ou obter apoios por aquele partido. Acho que isso é que é muito grave. Agora, enquanto a pessoa acha que tem chance de recuperar aquele instrumento, eu acho que é razoável ela ficar. E isso explica a sua saída do PT? Exatamente, porque eu achei que eu não tinha mais o que fazer ali para recuperar. Torço para que se recupere, mas quando cheguei à conclusão de que não dava mais, preferi construir um outro caminho. Você tem medo de aparecer em alguma delação? Mesmo só citado, não que seja... Não, é claro que para qualquer pessoa aparecer numa delação seria ruim, né? Então, portanto, ter que explicar alguma coisa sempre é difícil, sempre é ruim, né? Mas eu durmo tranquilo porque eu tenho a consciência limpa. Você votou contra a anistia do Caixa 2? Sim. Certo? Mas você já fez uso do Caixa 2 em alguma campanha sua? Não. O partido não? Não. Não foi beneficiado? Não, sinceramente que eu saiba não. E acho que tem muita gente assim em todos os partidos que procura fazer campanha da forma mais limpa, né? Foi golpe ou foi impeachment? Olha, o impeachment está previsto na Constituição, mas a maneira como ele foi praticado contra Dilma certamente é inconstitucional. Ou seja, o crime de responsabilidade que se exige para aprovação de um impeachment, ele não existiu, na minha opinião, por isso eu votei contra e votaria de novo se fosse hoje. Votaria de novo contra o impeachment? Sem dúvida, por aquela razão, sem dúvida nenhuma. E se agora... aparecer outra coisa, se tiver prova de outra coisa, seria outro caso. Evidentemente é quase uma pergunta retórica, mas no caso do Temer você não considera golpe, claro. Não, no caso do Temer, na minha opinião, o crime de responsabilidade está configurado em dois aspectos. Primeiro, quando ele autoriza a compra do silêncio do Eduardo Cunha, isso é obstrução de justiça e está na voz dele, eu ouvi o áudio, então estou convencido disso. E segundo, a voz dele também, de alguma maneira, se comporta de forma incompatível com o cargo, quando um cara diz que está comprando juiz e promotor e ele diz ótimo. Quer dizer, não é possível que um presidente da República diga isso. E ali tem a voz dele, percebe? Sim. Ninguém está dizendo o que ele disse. Eu o ouvi dizer isso na fita. Quem de todos os políticos aí denunciados, presos ou não, que mais te decepcionou? Que você falou, porra, esse cara não esperava que estivesse no meio. Eu não compactuava, não concordava com as ideias dele, pensava totalmente diferente, mas me surpreendeu, por exemplo, a prisão do Demóstenes, né, que era um senador que veio do Ministério Público. Então, aquilo foi uma coisa que me chocou bastante, embora eu divergisse completamente dele das ideias, mas não imaginava que ele estivesse jogando junto com um bicheiro para ocultar crimes. Como é que elege um presidente num partido que durante 4 anos ele desaparece, o presidente do partido, e volta na eleição, como é o caso da tua... A Marina some, e aí de repente ela volta, né? Ela não some, ela trabalha, ela é professora, ela precisa se sustentar durante esse tempo. Então, assim, a Marina recentemente esteve doente, ela esteve internada, inclusive, então ela também teve alguns problemas de saúde que tiraram ela do cenário público recentemente. Você concorda que ela se posiciona muito pouco durante o intervalo? Eu acho que ela é muito cuidadosa na maneira de se posicionar pela responsabilidade que ela tem. Agora, evidentemente que eu acho que a gente precisa melhorar a comunicação da rede. Eu acho que a comunicação da rede, inclusive a que dá apoio a ela, precisa melhorar muito, eu não tenho dúvida disso. Agora, sinceramente, eu acho que ela faz o máximo que pode com aquilo que ela tem alcance, que é a vida de uma pessoa comum que trabalha para sobreviver. Ela vive das aulas que ela dá. Então, uma pessoa que trabalha não tem o mesmo tempo, né, do que uma pessoa que só está fazendo política. Ela está dando aula, ela não está com mandato. Eu estou dedicado 24 horas só para política. Ela não pode fazer isso porque precisa dar aula para se sustentar. Quando cortam o WhatsApp aqui no Brasil, eles culpam o Marco Civil. Você está tirando o nosso WhatsApp, não? Eu já fui culpado de tirar o WhatsApp. Disseram que eu queria censurar a internet,
que se fosse aprovado o Marco Civil, quando você falasse alguma coisa de um político, iam tirar da rede. Porra, Mola, você tá ferrando os contatinhos na sexta, mano. Não derruba o WhatsApp de sexta-feira, mano. Derruba o WhatsApp na terça, irmão. Não, o que acontece? Ó, ô, Rica, os próprios juízes que eventualmente dão essas sentenças com base numa interpretação totalmente equivocada do Marco Civil, têm as suas sentenças revistas pelos juízes superiores. Toda vez que algum juiz tirou o WhatsApp do ar, imediatamente um desembargador diz que está errado, porque a lei prevê o contrário. A lei prevê a retirada do serviço do ar que não protegesse a privacidade. Alguns juízes estão tirando o WhatsApp do ar porque ele protege a privacidade. É a interpretação mais maluca que eu já vi. Ele não quer fornecer os dados para... Exato. Se você pegar a lei é conflitante com a decisão da justiça. Não. A decisão da justiça é contrária à lei. Isso, não bate. Oposta. Uma coisa... Oposta. Então não é você que derruba o WhatsApp, né? Não, são juízes que Gente, erram. não precisa matar o moço, tá, gente? Por favor, não por é favor. ele, tá? Não é culpa minha, eu juro. Você acredita mais na Lava Jato ou na inocência do Lula? Olha, eu acredito muito no trabalho da Lava Jato. Quanto à responsabilidade do Lula, eu acho que ninguém sabe direito ainda o que o Moro vai decidir. Eu prefiro aguardar a decisão da Justiça. Agora, eu confio muito na Lava Jato. Isso não quer dizer que eu não reconheça erros, abusos, acho que isso todo mundo comete. Agora, eu acho que é um serviço muito importante que ela está prestando ao país. Toda vez que tentam desmontar a Lava Jato para proteger quem quer que seja, eu sou uma das vozes que primeiro se levanta em defesa dela. Você falou da anistia do Caixa 2, entre outras iniciativas. Por exemplo, nós fomos à Justiça contra a tentativa de levarem o Fachin para depor lá, no fundo, porque não querem que a delação da JBS seja homologada. Então, eu defendo a Lava Jato, embora eventualmente ela tenha erros e arbitrariedades, isso tem que ser corrigido. Como advogado, eu defendo o direito de defesa de todos. Você não faria então o corte, né? Eu não faria. E o Rio não passou no teste. Agora, Rica, sobre esse negócio do corte, assim, eu acho que isso não impede de você tomar um monte de medidas para melhorar o carnaval. Então, transparência, entendeu? Claro. Manter a verba não quer dizer deixar tudo como está. Não, vai ter que ter transparência. Tem uma pergunta que um leitor, não vou me lembrar o nome dele agora, peço até desculpas para o leitor, mas ele fez e eu achei brilhante. É certo uma emenda constitucional em um momento de extrema instabilidade política? Mudar as regras do jogo num momento como esse não pode ser mal interpretado? Não. Por quê? Depende da emenda. É uma emenda para dar mais poder ao povo? Se sim, ela não é suspeita. Se é uma emenda para tirar poder do povo, ela é suspeita. É uma emenda para fortalecer um Congresso que está acusado de centenas de denúncias de corrupção, é suspeita. É uma emenda que tira poder do Congresso de uma eleição indireta e entrega o poder para quem não está sob suspeita, que é o povo. Ela é correta? Ela é correta. Vale mudar a regra do jogo nesse caso? Não é no meio do jogo, porque, primeiro, você não teve o presidente afastado ainda. O presidente não está afastado. Se o Congresso aprova ela, não é no meio do jogo. Sim. E tem mais. Na minha opinião, hoje em dia, com as condições tecnológicas que a gente tem, não faz sentido. Rica, pensa bem. Esse Congresso que está aí, se ele for eleger um presidente numa eleição indireta, ele vai procurar eleger um presidente com que objetivo? Pensando no que é melhor para o país ou pensando no que é melhor para o Congresso? Para o Congresso. É isso que a gente quer. Tem um quadrinho aqui que chama um ou outro, eu te dou duas opções, você escolhe uma. Dá duas boas de cada vez, tá? Ah, não, olha só. Pelo menos um. Não vem com muro aqui, não. Lula ou Aécio? Lula. Certamente pelo combate à desigualdade, que eu acho que é o principal problema do país. Agora, os dois erraram demais. Jean Willis ou Bolsonaro? Jean Willis, pelo compromisso com os direitos de todos. Rio ou Belo Horizonte? Rio de Janeiro. PT ou PSDB? Pelo compromisso à desigualdade, eu diria o PT. Agora, pelo acerto no combate à inflação e algumas medidas econômicas, eu diria o PSDB. Por isso, entre os dois, eu fico com a Rede. O outro quadro, eu te dou o nome de uma pessoa, você dá uma nota. Tá. 0 a 10. Dória. Cara, 2, né? Porque até agora só tem marketing. A gente não sabe o que ele veio a fazer. E, sobretudo, na gestão da cidade, assim, acho que pode fazer muito melhor. Lula. Cara, eu daria, assim, para o combate à desigualdade, eu daria 10. Mas por não ter mudado as práticas políticas e ter se acostumado com o que já se fazia há muito tempo e ter tentado justificar isso, eu daria 2. Dilma. Olha, pela história de luta contra a ditadura, pela resistência dela à tortura, primeira mulher presidente do Brasil, pelo marco civil da internet, 10. Mas pelos erros na economia e pela crise que o país está enfrentando, eu daria 2. Temer.
Pô, Temer, eu daria 0. Talvez alguém dissesse 0,4, porque só tem 4% de apoio na população. Mas eu dou 0. Bolsonaro. Eu dou 0 também, porque eu acho que tortura é uma coisa que é indefensável. Marina. Marina eu dou 9, porque quando ela for presidente vai ganhar 10. Chefe é chefe, né, pai? Valeu, Rica. Obrigado. Grande prazer estar contigo, viu? Obrigadão mesmo. Papo bom. E gostei de saber que é um flamenguista raiz. Achei que aqueles caras, pô, que time você torce Flamengo? Como é que foi ontem? Então, ontem, ontem, porra. Porra, vira pra assessora, fala, como é que foi o jogo?